João, capítulo de número 6. João 6, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que enviou. Versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu a comer pão dos céus. Versículo 32. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todavia os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Versículo 46. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Assegurou-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Irmãos, nós estamos na nossa série aos domingos. É tudo sobre Jesus. E hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, o pão da vida. Sem dúvida, irmãos,
um dos maiores problemas da humanidade é a fome. Sabemos, irmãos, que a fome no mundo, ela não é ocasionada pela falta de alimento ou pela incapacidade do meio ambiente de produzir alimentos suficientes para os homens. O problema da fome mundial está relacionado muito mais com a ganância dos homens, pois diariamente, irmãos, toneladas de alimentos são jogados fora. Tempos atrás eu vi uma reportagem dizendo que, se eu não me engano, em Manaus, 1 tonelada de peixe era jogado fora todos os dias. Mas existe um problema, irmãos, ainda mais grave que atinge a humanidade. Um problema que não é novo e que desde o Éden tem atormentado os homens. Eu me refiro à fome espiritual. Esse problema, irmãos, é facilmente observado quando nós analisamos a quantidade de religião que nós encontramos no mundo. As religiões são uma tentativa humana de matar uma fome que somente Cristo pode saciar. É válido ressaltar aqui, irmãos, que até mesmo o ateísmo é uma declaração da fome espiritual da humanidade. Por mais que o ateu declare que não tem fome, sua negação é a prova de que ele saciou sua necessidade com o elemento da negação. Isso prova que de fato todos os homens têm fome espiritual. A fome espiritual também, irmãos, é observada quando nós atentamos para essa busca desenfreada por meios de saciar aquele eterno estado vazio que há em cada um de nós. Se não é por meio da religião, se não é por meio da negação de Deus, a busca da saciedade vem por meio de filosofias e comportamentos diários. As pessoas, para saciarem essa fome espiritual, tentam todos os meios possíveis. Alguns se lançam aos vícios, outros se lançam aos prazeres, outros se lançam aos amores, outros se lançam nas causas sociais. No final das contas, tudo isso são tentativas de saciar uma fome espiritual que existe em cada ser humano. Porém, irmãos, o que mais me assusta é a multidão de pessoas dentro das comunidades cristãs que vivem a pior fome espiritual da história. Multidões de ovelhas famintas que clamam a seus pastores por um alimento vivificante, algo que sustente a vida dela nesses tempos difíceis em que vivemos. Pessoas, irmãos, que semana após semana encontram em suas comunidades a mesa vazia, ou alimentos sem o mínimo de teor nutritivo. E aqui vale alguns destaques importantes. O primeiro destaque, irmãos, é que entretenimento, dança, teatro, gincana, jogo de luz, nada disso, irmãos, produz a saciedade que nós precisamos. A novidade, o entretenimento e a novidade, eles sempre precisam ser renovados, porque parece-me que as pessoas, elas se enjoam daquele entretenimento, então precisa-se de algo novo.
De fato, irmãos, o entretenimento dentro das comunidades tem produzido uma geração desnutrida, uma geração que não conhece o Evangelho e uma geração que vive atrás da novidade, que vive atrás do novo. O segundo destaque importante é que se você se congrega em uma comunidade que não tem zelo pela pregação, então você deve procurar um lugar para você se congregar. Hoje nós não dizemos às pessoas, procure uma igreja perto de sua casa. Nós temos que dizer às pessoas, procure uma igreja perto da Bíblia, porque muitas igrejas não têm o mínimo de pregação centrada no Evangelho. Continuar num lugar, irmãos, que não tem a pregação do Evangelho, é pecar contra a sua saúde espiritual. Terceiro ponto que nós podemos destacar nesse momento, é que se em nossa comunidade, nessa comunidade que nós estamos hoje, algum dia faltar a pregação, então faça um favor a você mesmo, procure outro lugar para você se congregar. Para os nutricionistas, o conteúdo do alimento é importante. Carboidratos, proteínas, fibras, gorduras, açúcares, fazem parte daquilo que encontramos nos nossos alimentos. É só você pegar um produto e você vai ver lá na parte onde vai mostrar as calorias. Você vai encontrar se tem glúten, se não tem, se tem, quanto tem de açúcar e quanto tem de cada elemento que compõe aquele alimento. Não é diferente, irmãos, com o alimento espiritual. A composição do alimento espiritual é Jesus Cristo. Essa é a composição do alimento espiritual. Assim, um pregador, irmãos, pode até mesmo usar a Bíblia em sua homilia, e ela ser considerada inadequada para a nossa alimentação, já que nela faltou o elemento único que nos sustenta de fato, que é Jesus Cristo. Não é, irmãos, não é porque um pregador usou a palavra de Deus, que de fato ele está pregando sobre Cristo. Não é porque um pregador usou um texto sagrado, que nós podemos dizer que ele está de acordo com o Evangelho. O conteúdo do sermão tem que ser Cristo, e não apenas ler as Escrituras, mas tem que ter Cristo em cada sermão que ouvimos. Fato é, irmãos, que em muitas comunidades não existe um alimento sadio, não existe um alimento sólido, mas em outras comunidades esse alimento existe, ele é sólido e nutritivo. Mas às vezes, irmãos, o problema não está na falta do alimento. Muitas vezes, irmãos, o problema não está em o alimento ser um alimento que não tenha poder nutritivo. Algumas vezes, irmãos, o problema está em nós. Nós somos meninos birrentos, que querem se alimentar de experiências místicas espúrias, em vez de algo que vai nos sustentar. Nós nos portamos como algumas crianças. Tem arroz, tem feijão, tem carne, mas ela quer comer xilito. Tem frango, tem panelada, tem carne de porco, mas ela quer comer recheado. É por isso que hoje as nossas crianças são tão doentes.
Não é porque falta alimento. É porque falta pai e mãe que bote ordem. Não é falta de alimento. Nós somos meninos birrentos. Somos crianças birrentas. Nós queremos nos alimentar, irmãos, de qualquer coisa, menos da palavra de Deus. E por mais que o pastor fale, esse alimento não lhe sustenta, esse alimento não lhe faz bem, nós continuamos birrentos, insistindo naquela ideia. Não é o arrepio que te sustenta, irmãos. Não é se arrepiar que te sustenta. O culto não é bom, irmãos, se você sentiu alguma coisa. O que te sustenta, irmãos, é a palavra de Deus. E o que tem que ter no culto é a pregação da palavra. O restante é secundário. O restante, irmãos, é xilito. No texto que nós lemos, irmãos, Jesus se apresenta como o alimento que tanto precisamos. Existe um contraste interessante nesse texto no capítulo 6. Nos primeiros versículos, nos primeiros 15 versículos, Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães. Existem 2 milagres que, para mim, são os mais fantásticos que Jesus realizou: a ressurreição de Lázaro e a primeira multiplicação de pães e peixes. Alguns estudiosos conjecturam que haviam entre 8 a 10 mil pessoas reunidas. A quantidade exata não importa. O que importa é que Cristo, a partir de 5 pães e 2 peixes, faz o milagre acontecer. No versículo de número 25 a 29, Jesus repreende aquelas pessoas, dizendo que não era por causa dele que elas estavam ali, mas porque ele havia multiplicado os pães. Então, ele se apresenta como o pão que desceu do céu. Que contraste, irmãos. Aqueles que haviam se alimentado dos pães e peixes, a esses mesmos, estava sendo apresentado o verdadeiro alimento espiritual. Ao ouvirem essas palavras de Jesus, alguns dos seus discípulos acharam dura demais. Parece, irmãos, que nós repetimos os mesmos erros dos primeiros discípulos. Nós achamos que a igreja, por não ter o oba-oba, porque a igreja não tem isso e aquilo, ela é dura demais, ela é radical demais. Assim foi com os discípulos. Por acharem dura demais a palavra, muitos deles abandonaram a Jesus. Assim, irmãos, vai suceder conosco que pregamos e com muitas comunidades. As pessoas, ao perceberem que o único que nós temos para oferecer é o pão da vida, eles também abandonarão a nossa comunidade e a nossa pregação. Desse relato, irmãos, nós podemos aprender algumas verdades. E nessa noite, eu quero meditar com vocês nessas verdades. E a primeira verdade que nós podemos aprender nesse relato é que Jesus conhece o coração daqueles que o seguem. Olha o que diz o versículo de número 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Antes de tudo, irmãos, esses versículos nos ensinam e deveriam nos alertar que Jesus conhece o nosso coração. De cara, e sem pintar um quadro muito bonito, Jesus denuncia que o motivo daqueles homens, daquelas pessoas, terem ido até ele, o motivo era um motivo falso. Aqueles homens atravessaram o mar da Galileia à sua procura. À primeira vista, irmãos, isso parece uma coisa boa. Se você ler o texto, você vai perceber que alguns pegaram seus barcos e foram até onde Jesus estava. Parece, irmãos, que aqueles homens estavam prontos a crer. Parece que eles estavam prontos a honrar a Jesus. Mas Jesus, irmãos, conhecia os motivos mais íntimos da conduta daquele povo. E Jesus não se deixou enganar pela aparência e pela atitude dos homens. Você já parou para pensar como a gente se engana com a atitude das pessoas? Você já parou para pensar como a gente se engana com como as pessoas se portam? Você já parou para pensar como a gente engana outras pessoas? Nós damos bom dia, mas na mente, Senhor Jesus, irmãos, Ele nunca muda, e nunca mudará. Se Ele conhecia os motivos íntimos daqueles homens, também Ele sabe exatamente o que nos impulsiona a ter uma vida religiosa. Jesus, irmãos, conhece os motivos que levam você a frequentar uma igreja e obedecer às ordenanças. Jesus sabe o motivo por que você saiu da sua casa hoje e veio até o culto. E muitas vezes, irmãos, nós saímos da nossa casa e estamos num culto com motivo equivocado, com motivo errado. Muitas vezes viemos à igreja por obrigação. Nos sentimos obrigados a vir para o culto. Outras vezes, nós vamos até Jesus quando as coisas estão ruins para nós. O motivo é errado. Outras vezes, vamos até Jesus, não porque de fato reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas porque nós sabemos que Ele pode fazer milagres. Quando eu preparava esse sermão, um versículo me chamou muita atenção, que foi esse versículo de número 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos. E eu fiquei pensando nessa expressão. Eu penso que eu compreendi o que Jesus queria dizer nisso aqui. Os sinais miraculosos, irmãos, deveriam declarar para aquelas pessoas que Jesus era o Messias. Era para as pessoas verem o que Jesus estava falando e terem ligado os fatos, os pontos,
aquilo que os profetas haviam dito, aquilo que a tradição havia dito. E por fim, analisar que nenhum homem poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Eles não reconheceram que ele era o Messias, mas eles estavam com o bucho cheio. É o que tem acontecido muito no nosso país. Pessoas que estão com o bucho cheio, porque receberam os milagres de Jesus, mas que nunca o reconheceram como Messias. Gente que lota as igrejas, porque apenas trocaram de religião. Antes eles iam atrás do milagre em Canindé, ou iam atrás do milagre em Juazeiro do Norte, ou iam atrás do milagre na rezadeira. No final das contas, eles não estão em Juazeiro, ou em Canindé, ou na rezadeira, porque respeitam essas pessoas, mas porque eles querem um milagre. Aí eles trocam de religião. Muitos deles não alcançaram nessas religiões, nesses segmentos religiosos, o milagre que eles procuravam, então agora eles vão para os crentes. Alguns deles, irmãos, recebem inclusive milagres. Mas receber o milagre, irmãos, não significa reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São crentes de barriga cheia, mas de alma vazia. Nós, seres humanos, somos guiados pelo exterior das pessoas. Somos tão guiados pelo exterior das pessoas, que os maiores ladrões desse país vestem terno e gravata, mas nós achamos ainda que a maior ameaça é o cara com calção da Ciclone e a chinela Kena. Nós somos tão guiados pelo exterior, que para assaltar igrejas, como já aconteceu em Fortaleza, os caras entraram de terno e gravata, mas em vez da Bíblia debaixo do terno, tinha uma pistola. Nós somos guiados pelo exterior. Nós medimos a espiritualidade das pessoas pelo exterior. Nós medimos se são gente boa ou não pelo exterior. Mas em 1 Samuel 16, 7, a palavra do Senhor diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Bom, eu não seria tão rápido para dizer amém depois de ler esse versículo. Eu não seria tão rápido para glorificar a Deus, porque se Deus conhece o nosso coração, irmãos, talvez a palavra que deveria vir na nossa boca seria misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus, porque eu engano muita gente. Misericórdia, Senhor, porque eu tenho até aparência de crente, mas o meu coração
Você já parou para pensar o quanto nós somos hipócritas? Seja sincero com você nessa noite. Analise o teu coração. É fácil, irmãos. Não é difícil enganar o pastor. Não é difícil, irmãos, enganar os parentes. Não é difícil, irmãos, enganar os amigos. Não é difícil enganar a esposa ou o esposo. Uma aparência de gente moral, de gente de caráter, de gente cristã, com frequência é convincente. Mas é impossível enganar a Cristo. Os seus olhos são como chama de fogo. E Ele nos vê, irmãos, de forma completa. Felizes os que podem dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, e Tu sabes que eu Te amo. A verdade, irmãos, do coração daqueles homens é vista também na afirmação do versículo 27. Jesus diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus não estava defendendo aqui a ociosidade. Seria um grande erro supor que Jesus está falando: não trabalhem, fiquem em casa. Não. Desde o jardim do Éden, o homem foi feito para trabalhar. Ele foi feito por louvor e a glória do Senhor, mas ele tinha que trabalhar. Alguém diz assim: Adão pecou, eu vou matar Adão quando eu chegar no céu, porque eu tenho que trabalhar. Não, já no Éden, Adão tinha que trabalhar, mesmo antes do pecado. Também ninguém deve se envergonhar de ser um trabalhador. O próprio Senhor Jesus trabalhou na carpintaria em Nazaré, o apóstolo Paulo trabalhou fazendo tendas. Jesus aqui não queria censurar o trabalho, mas ele queria reprovar o hábito daqueles homens. Ele queria reprovar uma atitude que prevalece em todo lugar do mundo. A atitude que Jesus está querendo reprovar aqui era o sentimento de amor ao trabalho que aqueles homens tinham. Eles amavam tanto o trabalho, eles amavam tanto as coisas dessa terra, que eles esqueciam de cuidar da sua vida espiritual. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: não corra atrás só das coisas materiais. Corra atrás da sua vida espiritual. As coisas materiais vão passar. As coisas espirituais são eternas. São muitos irmãos que fazem a mesma coisa hoje em dia. É o trabalho, é o lazer, é a família, são os bens materiais, tudo isso em detrimento da vida espiritual. Jesus conhece o seu coração, e Ele sabe quem realmente você é. Nós podemos aprender uma segunda verdade. Jesus é o alimento para a alma dos homens. O versículo 35 vai dizer assim:
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O Senhor Jesus está nos dizendo, irmãos, que Ele é o alimento que os homens precisam. Ele está dizendo que as almas dos homens estão naturalmente passando fome, e que Ele, o Cristo, o pão de Deus, foi enviado pelo Pai para satisfazer, aliviar, atender as necessidades espirituais dos homens. Somente Cristo, irmãos, em seu ofício de mediador e sacerdote, somente a sua morte redentora, somente a sua graça, o seu amor e poder, somente nele, irmãos, as nossas almas desnutridas podem ser supridas do alimento que vem de Deus. É interessante, irmãos, que a figura escolhida é escolhida com sabedoria. O pão, irmãos, é um alimento essencial. Eu creio, irmãos, que todos nós aqui gostamos de pão. E tem pão de tudo quanto é tipo. Tem pão do amor, tem pão carioca. A Bruna que sabe de tanto de pão que existe, né, Bruna? Tem pão de massa fina, tem pão integral. Pão com manteiga é bom, pão com queijo é bom, pão com ovo é bom. Pão é bom. O pão é um alimento, irmãos, que está na vida cotidiana de todas as pessoas. Eu creio que, se não todos nós, mas quase todos, exceção de um ou outro, quase todos aqui, irmãos, querem todo dia ter um pãozinho novo. Às vezes, a gente até requenta, né? Faz torrada, a Dona Graça. Mas todo mundo gosta do pãozinho. O mesmo deveria acontecer com Cristo. O pão, irmãos, é um alimento que você não precisa ser rico para comer. Ninguém vai fazer uma música dizendo assim: você conhece o pão? Nunca vi, nem conheço, só ouço falar. Ninguém vai cantar uma música assim. Vamos falar do caviar, do petit gâteau. São comidas que não são todos que comem. Mas o pão, irmãos, todo mundo come. Qualquer R$1 compra um pão. Ele é um alimento que tanto o rei come como o mendigo come. Jesus, irmãos, escolhe uma figura ímpar, uma figura excelente para mostrar o que ele é. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o alimento que o rei pode comer, mas que o mendigo pode comer. Eu sou o alimento, irmãos, que está acessível a qualquer tipo de pessoa. Assim é o nosso Salvador, irmãos, ele supre a necessidade de todas as classes de pessoas. Mas a pergunta que fica é se nós sabemos realmente o que significa ter fome espiritual. Será que nós sentimos de fato o vazio e o anseio do nosso coração, e nós temos consciência que esse vazio e esse anseio do coração só podem ser saciados por meio de Cristo?
Será que nós entendemos com clareza que somente Jesus pode satisfazer as nossas carências? Será que a gente entendeu isso, irmãos? Será que nós entendemos, irmãos, que para nós termos a nossa fome saciada, nós precisamos vir a Cristo pela fé? Nós precisamos crer nele, depositar em suas mãos as nossas almas. Será que nós já entendemos, irmãos, que nós temos que ir até Cristo? E se nós formos até Cristo, então a promessa que Ele fez é uma promessa real, então nós encontraremos satisfação para a nossa necessidade. Promessa de Jesus, irmãos. Diz que aqueles que vão até Ele, nenhum deles é lançado fora. O que significa vir a Cristo? Vir a Cristo é a atitude que provém da compreensão, ou seja, é a atitude daqueles que compreenderam que o homem é pecador, portanto todos nós somos pecadores, e que nós não podemos salvar a nós mesmos. Então nós precisamos ir até Cristo, confiando, entregando o nosso fardo, a nossa vida a Ele, para que nós recebamos salvação para a nossa alma. É isso que significa vir a Cristo. Não é um mero levantar a mão e aceitar a Jesus. Não é um mero ato de dizer que você crê em Cristo. É muito mais complexo que isso. É entender antes, irmãos, que você é um pecador, e que você não pode se salvar sozinho, e que então você vai declarar que você confia em Cristo, porque de fato você confia nele para a sua salvação. Aqueles que assim procedem, irmãos, têm a garantia de que de modo nenhum serão lançados fora. Jesus não se recusa, irmãos, a salvar nenhum tipo de pessoa. Não importa a vida que aquela pessoa está levando, não importa as práticas pecaminosas que aquela pessoa teve até aquele dia, o que importa é que se ela reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, se ela reconheceu que Ele é o alimento que ela tanto precisa, então Cristo não vai lançá-la fora. E por que nós podemos confiar nisso? Porque é o próprio Cristo que garante. E Ele diz, acima de tudo, que essa é a vontade do Pai. Não é apenas uma garantia de Cristo, é uma garantia de toda a Trindade. Todo aquele que almeja a vida eterna, irmãos, deve olhar para Cristo pela fé e recebê-la gratuitamente. Para isso não há barreiras, não há limites, não há restrições. Os termos para a salvação são simples e abrangentes. Não há complexidade na salvação. Todos os tipos de homens, todos os tipos de pessoas podem olhar para Cristo e, se confiarem nele, serão alimentados dele e nunca mais terão fome. Mas nós podemos aprender uma terceira e última verdade. Jesus espera que os homens participem do seu sacrifício. Versículo 53 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Muitas passagens, irmão, da Bíblia
são interpretadas erroneamente. Muitas passagens são adulteradas e distorcidas. Talvez uma das que mais seja distorcida é a que nós acabamos de ler. Os judeus não foram os únicos que encontraram dificuldade para entender o significado dessas palavras. Muitos hoje ainda tentam entender esse texto do Evangelho de João. Na tentativa de entender esse texto, alguns colocam e transmitem significados que nunca foram atribuídos a esse texto. É interessante que Jesus diz que nós temos que comer e beber. E alguém automaticamente pode achar que o texto está falando da Santa Ceia. Mas infelizmente, irmãos, não é isso. Porque se assim fosse, o cidadão que era ladrão e que se arrependeu ao lado de Cristo na cruz do Calvário, nunca teria sido salvo. Ele nunca participou da Santa Ceia. E outros homens e mulheres de Deus também teriam a sua salvação questionada por nunca poderem ter participado da Santa Ceia. É lógico que o sentido aqui não é literal. Não se pode comer o corpo de Cristo, nem beber do seu sangue. O que realmente Jesus quis dizer com essas palavras? A resposta é simples. Se os homens não participarem do sacrifício de Cristo, nunca serão salvos. Comer do corpo e beber do sangue aponta para o sacrifício na cruz do Calvário, para a expiação feita através de sua morte, para a satisfação realizada por meio do seu sofrimento como nosso substituto. Comer do corpo e beber do sangue apontam para aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, e que de tempos em tempos nós lembramos na Santa Ceia. Comer do corpo e beber do sangue é participar do sacrifício por meio da fé. É declarar, é entender que na cruz Cristo estava morrendo no nosso lugar. E conclusão que nós podemos ter de tudo isso é que se nós temos fome, a nossa fome não será saciada pelas riquezas do mundo, nem pelos prazeres do mundo. A fome da nossa alma somente será saciada por Jesus, o pão da vida. Vamos ficar em pé nessa noite e orar ao Senhor.